Bom, meus alunos, saímos um pouco da facilitação neuromuscular proprioceptiva e vamos entrar agora numa nova modalidade de tratamento que são as cadeias musculares, né? Vamos conversar sobre cadeias musculares, né? Primeiro, a concepção do que são cadeias musculares. Isso foi descrito no início por François Mézières, que já dizia, os músculos eles estão dispostos um sobre o outro como telhas em um telhado, né? Ou seja, nós aprendemos isoladamente o que é um músculo quando a gente aprende a origem e inserção dele. Mas na visão de François Mézières, o final de um músculo é o começo de outro músculo, né? Assim, eles estão interligados de forma que a influência de um sobre o outro durante as atividades, né? O que a gente conhece hoje como RPG, né, Reeducação Postural Global, é o conhecido método Mézières. Ela criou essa técnica, ela criou esse método e teve um dos seus alunos que aprendeu o método Mézières, foi Philippe Suchard, né? Philippe Suchard criou, né, padronizou, patenteou o que nós chamamos de RPG, Reeducação Postural Global, né? Que nada mais é do que as cadeias musculares criadas por François Mézières. Então, as terapias globais, a terapia do RPG ou das cadeias musculares, como a gente vai estudar, são métodos que utilizam alongamento através de posturas. Então, é importante a gente saber como posicionar o paciente. Como posicionar o paciente. São posturas para cada tipo de problema, com o objetivo de corrigir as deformidades, controlar as compensações e eliminar a dor. Procura, através das consequências, né, dos problemas, descobrir as causas, né, e assim restituir toda a estrutura normal do indivíduo. Nós vamos entender isso aí mais para frente. Para isso, o tratamento global, ou a teoria, né, por cadeias musculares, ela separa entre músculos dinâmicos e músculos estáticos. Os músculos dinâmicos são aqueles de força, fibras tipo 2, né? Os músculos estáticos são aqueles músculos tipo 1, ou seja, aqueles que trabalham mais com resistência, né? Então, vamos começar a falar sobre cadeias musculares. Na visão de Philippe Suchard, cadeias musculares são grupos musculares com a mesma característica histológica e que fisiologicamente estão interligados por uma rede aponeurótica, né? Outro conceito de cadeias musculares são aquelas que apresentam uma continuidade através da composição dada pelo tecido conjuntivo. De uma forma ou de outra, os músculos estão interligados, quer ele pela própria aponeurose, pelo próprio tecido que os conecta, ou quer pela própria interligação do movimento do exercício. Já Françoise Mézières, que foi a precursora, a criadora das cadeias musculares, ela define como um conjunto de músculos de mesma direção e sentido, que trabalham como se fosse um músculo só. São geralmente poliarticulares e se recobrem como telhas de um telhado. É uma definição perfeita que, na prática, nós vamos entender melhor como funciona o sistema de cadeias musculares. Então, já havíamos dito anteriormente, vamos trabalhar com músculos da estática e músculos da dinâmica, né? Que vão estar trabalhando para a finalidade de correção da estrutura corporal. Para se trabalhar uma correção, vamos entender primeiro o que é uma postura, já que cadeias musculares são posturas que cada um tem que trabalhar. Postura simboliza posição rígida, Marcel Bienfer. Postura é a posição dos segmentos do corpo que se orientam como centros de gravidade para manter a posição ereta, né?
Stepinten, Widort, são pessoas que têm essa visão. Jagodeniv de Struif, que é outra profissional muito bem qualificada, nós vamos falar sobre ela mais à frente com a técnica da GDS. Ela diz que os indivíduos se estruturam sobre sua história de vida. As cadeias musculares vão moldar o indivíduo de corpo de acordo com a sua necessidade de expressão corporal. Ela acrescentou aí, dentro do que Françoise Mézières já havia dito, ela acrescentou a expressão corporal, a característica, a personalidade de cada um. Ou seja, em outras palavras, para Godeniv de Struif, a sua personalidade determina a sua postura. E como o objetivo das cadeias musculares é descobrir a origem e corrigir a origem do problema, vamos fazer uma análise simples. Aqui você tem uma entorse de tornozelo. Essa entorse de tornozelo, ela vai te levar a uma claudicação, né? Vamos seguir aqui pela esquerda da imagem. Aumento da descarga para outra perna, ou seja, a perna contralateral. Isso vai provocar uma inclinação da pelve, por ela estar descarregando o peso só de um lado da perna, a outra não está recebendo descarga de peso. Isso vai gerar uma compensação do quadrado lombar, da musculatura oblíqua, né? Já pensando em equilibrar essa tensão, né? Vai atingir a cervical e o paciente começa a apresentar quadros de dor desde o membro inferior, se estendendo até a coluna cervical. Tudo por conta da entorse de tornozelo, né? Parece meio fantasioso, mas realmente é uma das alterações mais comuns, né, entre nós. O que acontece com os desequilíbrios musculares, né? A situação em que nós vivenciamos no dia a dia. É comum, pois nós temos dois lados que trabalham como um só. Apesar de nós termos o mesmo músculo nos dois lados do corpo, eles não trabalham realmente da mesma forma, porque nós temos o que a gente chama de lateralidade. Dessa forma, nós vamos gerar tensão no músculo, né? Essa tensão muscular vai aproximar as suas extremidades, vai aumentar a coaptação, gera deslocamento ósseo. Esse deslocamento ósseo afeta o movimento articular, gerando bloqueio articular, e assim vamos criando deformidades, encurtamentos musculares. Esses encurtamentos musculares vão afetar o desempenho de outros músculos também, né? É uma cascata de eventos. Então vamos às cadeias musculares. Naturalmente nós vamos aprender algumas, porque as cadeias elas dependem muito da técnica que cada um tiver desenvolvendo. Então vamos pegar a cadeia em extensão, né? Aí na imagem dá para você ver, ela pega a parte toda da extensão da coluna, mais o glúteo, descendo para a parte posterior da coxa, né? Então nós vamos ter nessa cadeia todo aquele trabalho para se manter em pé contra a ação da gravidade. A cadeia posterior estática já pega, é composta principalmente por tecidos e ligamentos. Pensamos no tensor da face lata, que é o principal dele, pegando essa parte lateral da perna, da coxa. A cadeia em flexão, não, essa já é a parte anterior do corpo, né? Pegando a parte dos abdômenes, né, que trabalha com a flexão do corpo, mais a parte anterior do coxa, da coxa, né, do quadríceps, que vai fazer a extensão do quadril. Cadeias cruzadas, né, possuem funcionalidades diferentes das outras diretas, trabalhando em conjunto com as cadeias anterior e posterior, né? São cadeias cruzadas, o lado direito afeta o desempenho do lado esquerdo e vice-versa. E as cadeias cruzadas de abertura com a visão anterior, né, que tem a tendência lateral e realiza a parte de abdução dos membros.
Essa cadeia raramente está comprometida sozinha, porque como ela sofre influência das cadeias cruzadas e da cadeia de extensão, ela acaba sendo o reflexo de alterações de outras cadeias. Vamos falar do método GDS e de RPG. São métodos diferentes, mas que trabalham com cadeias musculares. Vamos lá. Método, tá aí uma paciente sentada em uma postura de RPG. Essa postura é conhecida como bailarina, né? Muita gente vai ouvir falar muito do Philippe Suchard com a postura chamada de bailarina. Mas ela está sentada, né, para correção de posturas, né? Essa posição ela é uma posição para se corrigir, por exemplo, posturas de cadeias anterior, em extensão. Cada postura é para corrigir uma cadeia. Godelieve de Struif criou o método GDS e ela foi aluna de Françoise Mézières, assim como Philippe Suchard. E ela levantou um questionamento muito interessante. Ela falava o seguinte: todos nós temos alterações de postura, mas o que chama a atenção é o fato de se ter posturas diferentes. Eu tenho um filho que tem uma cifose, a outra, minha filha, tem uma escoliose. Por que acontece isso? Porque, segundo a visão de Godelieve de Struif, o nosso corpo sofre desequilíbrios, né, por conta da nossa personalidade. Isso foi comprovado posteriormente por Françoise de Bertherat, que lançou o livro O Corpo Fala. Você se expressa pelo seu corpo, né? Tá aí nossa Godelieve de Struif, osteopata. Esse método propõe a utilização de manobras de massagem, técnicas de reflexo, posições de estiramento, estimulações associadas e balanceadas às tensões musculares, visando a consciência da coordenação musculoesquelética para que movimentos se tornem indolores. Normalmente o aluno me faz uma pergunta: professor, tendo essa concepção de que o corpo representa a personalidade, se eu fizer uma RPG, se eu fizer um trabalho de correção da postura, eu vou mudar a personalidade? Não, o contrário. Você faz um trabalho de correção da postura e a tua personalidade volta a ela como era antes. Ah, então não tem jeito. Exatamente. Não é que não tem jeito, tem que se fazer manutenção. Pelo fato dela retornar ao que era o padrão de origem, porque está relacionado à sua personalidade, ao seu jeito de ser, é importante que você sempre se policie. E aí a RPG, ou tratamento de cadeias musculares, passa a ser algo definitivo. Você faz manutenções periódicas. E por fim, RPG, Educação Postural Global, criado por nosso amigo Philippe Suchard, que, fundamentado em profundo conhecimento da anatomia, biomecânica e cinesiologia, além de ser osteopata, ele se baseou no alongamento global dos músculos antigravitacionais. Estamos falando principalmente da cadeia em extensão, né? Ele também ele identificou a cadeia respiratória, né, que foca no diafragma e ajuda bastante no controle de pacientes, por exemplo. Usamos bastante os tensionamentos do Marcel Bienfait para controlar essas cadeias respiratórias. Reeducação postural global está pautada em análise minuciosa e observação de anatomia, fisiologia e fisiopatologia, focado na individualidade de cada pessoa e na elaboração do plano de tratamento. Olha só o ponto importante: focado na individualidade. Não se tem RPG em grupo, não se tem RPG em grande escala com muitas pessoas. RPG é feito individualmente, portanto, não pode ser barato. As indicações para se trabalhar a postura. Eu costumo dizer que nós temos várias indicações, muito mais do que essa própria indicação que você está vendo aí. No campo preventivo, otimiza a função corporal, gerencia as tensões diárias ligadas ao comportamento, melhora a conscientização sobre a postura e muda a mecânica respiratória, né? Tudo isso é importante no controle das cadeias. No campo terapêutico, nós temos várias patologias.
muitos problemas de postura. Para você ter uma ideia, a RPG ela é muito utilizada, por exemplo, em cirurgias estéticas, né? A mulher faz uma lipoaspiração, mas como ela tem uma postura alterada, digamos assim, o resultado final da lipoaspiração depende do trabalho que a gente faz com a postura do paciente. Então, até nisso, nós vamos usar as cadeias musculares, né? Vários são os problemas, vocês estão vendo aí no vídeo que nós temos várias lesões, mas isso se estende cada vez mais, não é limitado somente a um slide. Eu costumo dizer para você que o importante das cadeias musculares é identificar o foco gerador do problema, né? Contraindicações nós temos muito poucas, mas as contraindicações elas são muito mais limitadas à impossibilidade de deslocamento do paciente, impossibilidade de decúbito do paciente, tá? E os cuidados relacionados à postura, elas dependem muito da técnica que está sendo aplicada, da forma que está sendo feita. Por exemplo, Françoise Mézières não respeitava o limite de dor do paciente. A dor era sinônimo de que a cadeia estava sentindo o tratamento. Mas outros, como Godenive de Stroif, Marcel Bienfer, são especialistas em cadeias musculares, eles já afirmam que a dor pode ser controlada. Então não se deve chegar a níveis que provoquem a dor. Muito pelo contrário, nós temos que tirar a dor, né? Normalmente são trabalhadas uma vez por semana, mas dependendo da situação, até 2 vezes por semana pode ser feito, né? Durante a execução, não permitir que o indivíduo compense, porque o corpo tenta compensar à medida em que ele vai sentindo essas modificações, né? Muito bem, bons estudos a todos.